às 8 da manhã. O Direção Concursos para um mega... Hello everyone, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês para o Banco do Brasil. Hoje a gente vai ter resolução de questões, mas naquele esquema ali, primeiramente vendo o texto com um pouco mais de minúcia, para a gente conseguir pegar algumas dicas, pegar algum vocabulário, né? Então aquela resolução ali mais demorada mesmo, né? Que aqui é para a gente aprender. É para a gente realmente, é o momento da gente tomar tempo nas questões, conversar sobre as questões, sobre o texto, pegar as dicas do texto, né? E aí, para quem já assistiu as últimas aulas, sabe mais ou menos como que funciona a aula e também sabe mais ou menos as nossas dicas aí para a resolução de vocês, né? Eu sei que muitos alunos temem bastante a parte de inglês, porque são textos grandes, interpretação e tudo mais, e a gente já fez alguns exercícios aí, nos quais a gente conseguiu responder a prova, mesmo com uma leitura ali mais objetiva do texto, né? Como eu falei, geralmente esses textos vêm muito grandes, a banca traz textos bem extensos, então eu entendo que para a prova de vocês a gente precisa de mais agilidade, mas aqui é hora de aprender, é hora de sentar, fazer anotações de vocabulário, das dicas gramaticais, tá bom? Então esse primeiro bloco provavelmente a gente vai utilizar aí para fazer a leitura do texto, e depois de uma leitura minuciosa a gente consegue fazer o bate-bola de questões aí bem bacana, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui a nossa aula. Essa prova aí, ó, 2008, então tá um pouquinho desatualizada pra gente no sentido aí dos dados, né? Então, estatísticas, essas coisas, mas o que interessa aqui é vocabulário. Vocabulário não fica velho, então não se preocupem com isso não, tá bom? A gente... E agora aqui aprofundando um pouquinho mais nas questões, tá bom? E aí, vamos lá. Nosso texto de hoje traz o seguinte título: What are the best jobs of 2008? Então, o que eu tenho aqui como título? Quais são os melhores empregos de 2008? É isso que eu já começo ali sabendo. O texto vai falar sobre os melhores empregos de 2008. Se ele está perguntando quais são, provavelmente ele vai me responder nesse texto. Essa é a expectativa. E aí, uma dica que eu sempre dou para vocês é de analisar o texto e o título e os subtítulos, que em muitos dos textos que a gente analisou nas últimas aulas, eles traziam subtítulos. Esse aqui acho que não traz, não. Vamos conferir aqui comigo rapidinho. Esse aqui a gente não tem subtítulos, não. Mas com o título, com os subtítulos, tudo que a gente tiver ali, isso é uma grande ajuda para questões como intuito principal do texto, que é algo que é clássico, a gente quase sempre tem aí. Qual é a ideia principal do texto? O que o autor quis passar com esse texto? Então é no título que a gente tem essa ideia boa do intuito principal do texto, tá bom? E aí a gente vai seguindo. No link que enviaram no Telegram não dá para abrir o texto. Não se preocupa não, acompanha aqui comigo, tá bom? A gente vai acompanhando juntos, deixa em tela cheia aí que vocês conseguem fazer a leitura comigo, tá bom? Depois a gente disponibiliza direitinho se o material não estiver abrindo, depois a gente envia novamente, tá bom? Então vamos lá. Inicinho aqui, o que ele está falando? If you're job hunting in the professional or service-oriented fields, we have good news. Então, se você está procurando emprego, job hunting já é uma expressão aí que a gente tem para falar sobre busca de emprego, sobre procurar emprego. Se você está procurando emprego nos campos dos serviços ou profissional, então professional or service-oriented fields. Aqui, service-oriented, algo voltado para o serviço. Essa expressão, né, então service-oriented, e ela pode ter também substituições como, por exemplo, goal-oriented. Quando eu digo, por exemplo, se eu sou uma pessoa que estou buscando emprego e aí eu falo para o meu futuro empregador que eu sou goal-oriented, então eu sou uma pessoa que está sempre ali orientada, né, voltada para o objetivo. Eu olho o meu objetivo, eu tenho ali um projeto. Qual que é o meu objetivo com esse projeto? Chegar em resultado X. Então, meu foco é no objetivo. E aqui, quando ele está trazendo service-oriented, então o foco é o serviço. É algo voltado para o serviço. E ele diz que nós temos boas notícias. Então, lá em 2008, quando ele falou dos melhores empregos de 2008, ele disse que para quem tem interesse nesses dois campos, eles têm boas notícias. Então, provavelmente, aí a gente já pega uma ideia, né, de que o texto vai falar que essas são boas profissões aí, eram boas profissões nessa época do texto. Depois ele diz que das 10 categorias nas quais essa estatística aqui, que aparece em muitos textos pra gente, né, Bureau of Labor Statistics, então, das 10 categorias aqui dentro dessa estatística,
professional e service categories already the two largest in the economy will boast the most job openings in 2008. Então ele está dizendo que essas duas categorias, que já são as duas maiores na economia, irão fazer o quê? Irão se vangloriar, irão exibir, né? A gente pode entender esse boast com a ideia de exibir a maior parte, né? Então, the most job openings, a maior parte das aberturas de emprego em 2008. Quando eu tenho um job opening, eu tenho uma vaga de emprego, né? Então, eu falei aí abertura, mas estava me faltando aqui a palavrinha vaga. Job opening, vaga de emprego. Então, aí esse contexto vai trazer várias palavras aí pra gente nessa ideia de empregabilidade, né? Vários vocabulários em relação a isso, tá bom? Depois ele diz que na próxima década, 17% mais empregados, então 17 more employees, então um número maior, né, de empregados, 17% a mais, serão empregados nessas duas categorias do que hoje em dia, do que aqui antes, né, de 2008. Nearly double the expansion of other categories. Então, aproximadamente o dobro da expansão das outras categorias. Então, olha o tanto de dados que ele está trazendo para gente, que são dados que a gente vai ver lá na frente nas questões, ele perguntando sobre eles. Então, quando a gente faz essa leitura mais minuciosa, a gente chega muito mais preparado para as questões. E como eu sempre falo, é claro que a gente tem esses estilos. O aluno que vai primeiro nas questões e vai voltando no texto, e o aluno que vai ler primeiro o texto e vai depois resolver as questões. A vantagem desse segundo aluno é que ele sabe onde procurar. Se a gente quiser essas informações, a gente sabe facilmente onde procurar. Então, analisem aí, façam as questões também de vocês, né? Hoje a gente vai sim resolver os exercícios aqui da questão, tá bom? Do texto. Mas, além disso, né, de resolver as questões aqui com a gente na aula, peguem também as questões de outras provas ali que vocês ainda não resolveram comigo, para que vocês consigam entender melhor qual é o estilo de vocês, como que funciona melhor para vocês essa resolução. E vamos lá. Então, ele está trazendo aí, nesse primeiro parágrafo, esses fatos em relação aos empregos aí em 2008. Depois, no segundo parágrafo, ele diz que com um aumento na demanda, e a palavra increase, para quem não conhece, já anotem aí, tem essa ideia de aumento, pode ser um verbo também, então pode ser também o verbo aumentar. Com o aumento na demanda, empregos dos serviços e profissionais que incluem profissões como educadores, cientistas, trabalhadores da saúde, então healthcare worker, né, são os trabalhadores da saúde, e artistas na categoria ali profissional, né, e os policiais, police officer, child caretaker and cosmetologist. Então, esses anteriores aqui, ó, educador, cientista, healthcare worker, artist, estão aqui na categoria profissional. E na categoria serviços, ele enumerou policiais, babás aqui, child caretaker. Um caretaker é alguém que toma de conta de alguma coisa. Se eu tenho child aqui, ele toma de conta de uma criança. Então, posso pensar como uma babá, uma pessoa ali que cuida de crianças. E cosmetologistas na categoria serviços, certo? Por que a gente falou aqui do which? Vamos voltar um pouquinho para esse primeiro parágrafo, né? Para esse início do segundo parágrafo. Ele está trazendo que com o aumento na demanda, os empregos de serviços e profissionais que incluem esse which, ele está retomando a ideia desses jobs, certo? E eu sempre bato nessa tecla, porque sempre a gente tem esse tipo de questão. Eu vou falar pra vocês que eu não lembro, na verdade, quais são as questões que a gente tem hoje. Então, assim, tô trazendo isso e se aparecer realmente perguntando sobre esse which, exatamente eu não lembro exatamente se tem essa questão, mas se tiver, é porque o que eu tô falando, vocês vão ver aí que realmente acontece. As provas Sesgran Rio têm essa característica forte, as outras bancas também, né? Mas a gente vê sempre que a gente faz resolução de questão, vem puxando ali tal pronome, se refere a tal termo, então estejam atentos. E para mim é uma leitura muito automática. Quando eu vejo um which, quando eu vejo um that, quando eu vejo algum pronome relativo, eu já faço essa leitura, já vejo essa questão aí, porque é sempre provável que tenha isso na nossa prova, né? Depois ele diz aqui que, né, então, esses empregos, essas categorias, will also add roughly 1 million new jobs to the economy. Então, ele está dizendo que isso também vai adicionar aproximadamente 1 milhão de novos empregos à economia. E aí, duas palavrinhas também para você anotar. A gente tem o nearly, que estava aqui em cima, ó. E a gente tem agora o roughly.
duas palavrinhas para dar a ideia de aproximadamente. Então, já vi questões que pediam substituição dessas duas palavras. Então, para quem não conhece, a gente tem aí, anotem, conheçam, apliquem em frases, né? Quando eu trago vocabulários para vocês, então, essa palavra é interessante, todo vocabulário que vocês anotarem, é bacana também para fixação de vocês, que vocês peguem frases e façam frases, construam frases com essas palavras, porque dessa forma a associação, ela é mais fácil. Se eu simplesmente li e traduzir, roughly é aproximadamente. Beleza, anotei aqui. Mas se eu não exercitei isso depois, se eu não usei, não coloquei isso em prática, pode ser que depois eu me esqueça. Quando eu coloco em prática, eu reforço isso na minha mente, fica muito mais fácil. E nós que estamos aprendendo inglês aqui com a intenção de fazer uma prova de concurso, a gente tem uma dinâmica diferente de aprendizado do que quem está aprendendo para falar. Quem está aprendendo para falar, coloca isso em prática imediatamente. Aprendeu, falou, fez frase, conversou ali e colocou em prática. O aluno que quer aprender o inglês para fazer uma prova de concurso, para interpretar um texto em inglês, ele precisa exercitar e colocar essas palavras em prática também, porque senão acaba que esquece mesmo, tá bom? Então vamos lá. Depois, ele está trazendo que, by comparison, other categories such as construction, sales and administration are predicted to grow. Então, daqui a pouco a gente termina aí essa ideia. Ele está dizendo que, by comparison, então ele está fazendo o quê? Uma comparação. Então, ele está comparando com o que ele disse anteriormente sobre esses outros empregos, né? Que comparação que ele está fazendo? Com as outras categorias. Como? Então, esse such as, ele vem com uma ideia de exemplificação. Ele vai enumerar aqui as categorias. Então, olha só, a primeira que ele enumerou aqui, construction, então construção, sales, que são vendas, administration, administração. Ele está dizendo que essas três are predicted to grow by only 10%. Então, o que é isso aqui? Ele está trazendo essas três para falar que é previsto que elas cresçam apenas 10%. A gente já viu que aqui, nas categorias serviço e profissional, ele trouxe o dado de que seria 17%, né? Enquanto aqui ele está fazendo essa comparação, dizendo que essas outras categorias vão crescer 10%, né? E a gente vai pegando, vai internalizando essas informações, na hora de resolver, fica muito mais fácil, né? Depois ele diz que all 8 other occupational groups combined will add only about 500,000 jobs to the economy in 2008. O que ele está complementando aqui? Ele está dizendo que todos os outros 8 grupos ocupacionais, então ele está falando de 8 outras categorias. Ele só está chamando de outra coisa. Então é aqui que entra muito a nossa interpretação. Por quê? Se eu foco que ele usou categories 3 vezes, e depois ele trocou e está falando agora de groups, e eu não percebo a conexão, não percebo que ele está falando sobre a mesma coisa nesse momento, às vezes eu erro por bobeira, eu fico puxando os cabelos por bobeira. Então, a interpretação, ela entra também aqui em notar quando o autor está trocando os termos dentro de um texto para evitar repetição, para ele não ficar utilizando a mesma coisa o tempo todo. Aqui, quando a gente falou de nearly e roughly, é a mesma ideia. Em 2 parágrafos diferentes, ele usou 2 palavras diferentes que têm a mesma ideia, que é aproximadamente. Ele fez isso para não ficar usando nearly o tempo inteiro, para não ficar usando roughly o tempo inteiro, né? Complementando aqui, então, ele diz que essas 8 categorias, esses outros grupos ocupacionais combinados, então, combinando 8, eles vão ter apenas 500 mil de empregos, né? Vão adicionar apenas 500 mil de empregos à economia em 2008. E aí, de novo, a gente já vai comparando com as informações que a gente já teve ali anteriormente. Próximo parágrafo, ele inicia dizendo, ó, but wait a second. O que ele está dizendo aqui? Espere um segundo, espere um momento. Aren't we heading for recession? Nós não estamos seguindo para a recessão? Vamos falar sobre essa frase. Essa frase, heading for, quando você está headed for something, você está em direção a algo. Então, ele fala assim, ele traz todos esses dados no primeiro e no segundo parágrafo, e aqui no início do parágrafo, do terceiro parágrafo, ele fala, ó, vamos lá, wait a second, espera um momento. Nós não estamos caminhando em direção à recessão? Não entendi o que aconteceu. Vamos explicar mais aqui sobre esses empregos. Então, olha só, where are all these open jobs coming from? De onde
todos esses empregos, né, essas vagas de emprego estão vindo. E aqui a gente sabe que é de onde por conta do from que está no final. Diferente do português, que a gente já começa a nossa pergunta com a preposição, de onde esses empregos estão vindo, no inglês eu preciso começar com a question word, where. E o from, ele vai lá para o final, acompanhando aqui meu verbo, tá? Então, de onde estão vindo todas essas vagas de emprego? Ele provavelmente vai nos explicar. Então, vamos continuar lendo. Ele está dizendo aí que enquanto novos empregos estão sendo criados, eles não representam a maioria das posições, das vagas abertas. Então, the open positions workers will see this year. Então, enquanto esses novos empregos estão sendo criados, eles não representam a maioria das vagas abertas que os trabalhadores verão neste ano. E o will sempre atrelado ao verbo que está em seguida, dando uma ideia de futuro. So they will see, eles verão neste ano. Career switching and baby boomer retirement will create a higher turnover than ever. Aqui a gente tem também coisas essenciais para o nosso texto e para as nossas questões. Então, olha aqui, ó. Career switching. Career, eu sei que é a palavra carreira. E o que é switch? Switch é trocar. Então, troca de carreira. E uma ideia aqui adicionando com o quê? Com Baby Boomer Retirement. Olha como é importante a gente também estar atento ao vocabulário. Tanto, né, o vocabulário específico, o vocabulário bancário, mas o vocabulário de atualidades. Ainda que esse texto seja um texto de 2008, ele está muito atual, usando termos que ultimamente, inclusive, surgiram novamente na internet, que são os Baby Boomers, Generation X, né, geração X, geração Z, os Millennials. A gente fez uma outra questão num outro dia, uma outra prova, a gente fez uma resolução de uma outra prova que falava sobre os Millennials, e essa especificamente era do Banco do Brasil, se eu não me engano, foi de 2015. O texto falava sobre os Millennials, que é a geração Y, que são ali os nascidos entre 1986 e 1996, algo assim, salvo engano aí das datas, mas é um assunto que estava bastante em alta, né? E aqui a gente tem o Baby Boomer Retirement. Ele está se referindo a quê? Retirement seria aposentadoria. E quem são os Baby Boomers? São ali as pessoas que hoje em dia eu acredito que estejam na faixa dos 60 anos. Então, não vou me arriscar ali com a data de nascimento, como eu fiz com os Millennials, né, que são entre os anos 80 e 90, para não falar besteira. Mas eu sei que os Baby Boomers aqui, eles são pessoas que vêm antes ali da geração X, né, que veio antes da geração Y, os Millennials. Esses Baby Boomers são pessoas que hoje em dia estão provavelmente ali nos seus 60, 70 anos, nessa época que já iniciando sua aposentadoria. Então, olha só, ele está dizendo que a mudança de carreira e a aposentadoria dos Baby Boomers, dessas pessoas ali que começaram a se aposentar nesta época de 2008 e até hoje também vai acontecendo, né? Os Baby Boomers são ali as pessoas que já estão realmente se aposentando. E ele está dizendo que esses dois fatores criarão, lembra aí do will create, então eles criarão a higher turnover than ever. Então, eles vão criar uma mudança mais drástica do que nunca. E ele está fazendo essa comparação, higher than ever. Então, mais alta, maior do que nunca. Essa expressãozinha aí vem bem para fazer essa comparação, né? Depois ele diz que which will continue to increase the supply of jobs available. Então, isso, né, continuará a aumentar, olha o increase novamente, a aumentar o fornecimento de empregos disponíveis. Depois ele vai finalizar esse parágrafo dizendo que esse Bureau of Labor Statistics, ele percebe que enquanto a slightly expanding economy, então olha só, isso tudo aqui é um termo que a gente faz a leitura começando aqui de economy. Então, a gente vai observar que slightly é advérbio, expanding é adjetivo, e os dois estão qualificando a economia. Que tipo de economia é essa? Uma economia que está se expandindo slightly. Então, aqui a gente tem essa ideia de slightly como algo que é sutilmente, né? Me faltou aqui, às vezes demora para vir a tradução, mas vem. Então, é uma economia que está sutilmente em expansão. Então, while a slightly expanding economy is spurring job growth
in a majority of fields. Então, o que a gente tem aqui? Ele está dizendo que essa economia que está, né, já perdi de novo, sutilmente se expandindo, ela está estimulando o crescimento de empregos. A gente viu também ali, num outro momento, o uso da palavra grow. Grow, que é o verbo crescer, é uma outra forma de falar sobre o verbo crescer. E aqui ele criou o substantivo growth. Então, eu estou falando sobre o crescimento. Como que eu vou identificar isso? A gente vai identificar, se você já conhece a palavra X, você sabe o que ela significa, mas você está vendo ela com outros sufixos, outros prefixos, e principalmente os sufixos, você já sabe ali que eu estou falando sobre aquilo. Então, se você sabe que grow é crescer, você viu ali growth, você já pensa que tem a ver com crescer. Lembrem-se que vocês não estão fazendo uma tradução para entregar para a banca. A banca não vai ver a tradução de vocês. Vocês precisam ser autossuficientes ali para entender o texto. Vocês não precisam de uma tradução ali à prova de erros. Vocês precisam de uma tradução que faça que vocês entendam o texto, que vocês compreendam ali as ideias do texto, do autor, para conseguir responder as questões, né? E aqui, por mais que a gente tenha aqui, obviamente, eu estou fazendo a tradução para vocês, foquem que aqui a gente está pegando dicas de vocabulário, dicas aí de gramática, e aí já no próximo bloco a gente começa a nossa correção mesmo dos exercícios, né? A nossa resolução de exercícios. Então, segurem aí e peguem essas dicas, vocabulário, tá bom? Tudo que a gente tiver aqui de dica nessa leitura. E junto disso também interpretem comigo o texto. Isso vai facilitar bastante para vocês responderem junto comigo as questões também, tá bom? Aqui na hora que a gente tá respondendo as questões, é eu respondendo e vendo ali com vocês o chat. Então, às vezes não tem tanto tempo de pensar nas questões, mas já vão interpretando aí o texto comigo para arrasarem nas questões, tá bom? Então, vamos lá. Depois ele diz que vai estimular, né, esse crescimento de empregos in a majority of fields, na maioria dos campos. The need to replace workers who leave a field permanently is expected to create more openings than growth will. Então, a necessidade de substituir, olha o replace, que aparece muito nas nossas questões. As questões geralmente vêm com essa palavra para pedir uma substituição de termos. Então, o termo X pode ser replaced pelo termo Y. Replace, substituir. Então, ele está dizendo o quê? Que a necessidade de substituir os trabalhadores que saem de um campo permanentemente espera-se disso, né? Que isso crie mais vagas do que o crescimento em si. Então, ele está fazendo essa comparação com o fato de que vai expandir, a economia vai criar mais empregos, mas, por um outro lado, eles percebem que as pessoas que saem de um campo específico permanentemente gera mais empregos do que o crescimento ali da economia, tá certo? Então, isso tudo aqui que eu tô fazendo com vocês, além disso, é a interpretação também, tá? Pra gente chegar ali numa interpretação legal do texto e fazer aí a nossa resolução das perguntas. Parar aqui para uma aguinha, vamos ver aqui no chat o que vocês estão comentando aí pra mim, ó. Tem que traduzir tudo pra entender, esse é o problema, Renato. Não tem que traduzir tudo, não, tá? A gente tá traduzindo hoje aqui tudo, pra realmente vocês pegarem dicas de vocabulário, né? Dicas de gramática e tudo mais. Mas o que acontece na hora da prova? Eu sempre falo dos dois tipos de alunos, falei sobre isso no início da aula. Tem um aluno que vai querer traduzir tudo e que vai conseguir, que vai ter esse tempo, vai traduzir tudo, vai chegar nas questões e vai conseguir fazer a questão um pouquinho mais rápido, porque ele viu tudo do texto com mais minúcia. E tem um aluno que vai começar pelas questões e vai tentar procurar no texto especificamente as respostas que ele precisa. E tudo bem também, a gente também já fez resolução de questões nesse estilo, a gente vê que dá certo. Obviamente a gente tem que tomar cuidado, porque se eu não sei um termo que faz uma grande diferença na minha interpretação, isso pode me prejudicar. Mas a gente tem que partir do princípio que, assim, se eu for fazer uma prova, é possível que uma prova tenha um texto com alguns termos que eu não conheça. Então, o que vai acontecer aqui? Os outros termos que estão ali em volta, eles vão me ajudar a entender de fato o que o autor quer, a entender aquela mensagem. Então, é muito sobre interpretar, ser sagaz, ser esperto também, sabe? A gente tem que ter um jogo de cintura na hora de fazer resolução de prova de inglês, porque não é esperado que vocês saibam tudo, que vocês saibam todas as palavras. É esperado que vocês saibam resolver a prova. Então, isso aqui a gente vai, fazendo juntos, a gente vai praticando, e é esperado que você tenha
dado uma atenção aos pontos gramaticais que são importantes. Então, a gente tem as aulas completíssimas para vocês. Semanalmente, trazemos também aulas que puxam ali um pouquinho de gramática. Já falamos de modal verb, já falamos de várias coisas que eu sempre dou como dica para vocês de serem coisas importantes, relevantes, e a gente vê isso na prática. A gente vê isso nos exercícios também, tá bom? Então, continue aí com a gente, que as questões vão ser bacanas. Tenho certeza que vocês vão ver que, pelo menos a preocupação geral da nação, que é não zerar inglês, isso aí tá bem palpável. Mas continuem aí com a gente, tá bom? Deixa eu ver aí o que mais que vocês estão falando. Prefiro fazer 2 redações que prova de inglês. Acho que todo mundo tem uma preferência. Eu, por exemplo, não sou muito da matemática, então eu ia preferir fazer qualquer outra coisa, menos ali coisas de matemática e tudo mais. Deixa eu ver, uma dica para quem não sabe inglês, só sabe o básico. Questões, questões e mais questões, tá bom? Então, continue aí com a gente. Vê a nossa interpretação aqui juntos e tenta responder as questões junto comigo hoje. Vê como você se sai, faça questões também por fora, né? É bem importante que vocês se familiarizem com o inglês na prova, porque muitos alunos nunca fizeram uma prova de concurso de inglês e isso assusta, mas o que a gente nunca fez, a gente tem que ir atrás de se preparar antes que seja tarde demais, né? No dia da prova, se é a primeira vez que você pega uma prova de inglês, não dá certo. Tem que realmente praticar antes, tá bom? Vamos lá, então, parte de vocabulário. Você acha que é mais interessante focar principalmente em conjunção e verbo? Conjunções é dica fresquinha, dica importante, tá bom? Então foquem aí em conjunções, porque quem também já tá fazendo exercícios da banca e tudo mais, já percebeu que toda prova tem. Toda prova tem ou substituição de conjunções, então, essa conjunção X pode ser substituída pela Y, ou então pedindo o sentido dela. Essa conjunção, ela dá uma ideia de oposição, de contraste, de ressalva, de adição. Então, estudem por isso aí também, que, pelo menos, como eu disse, né, vai ajudar vocês a não zerarem, a vocês terem aí uma boa questão, tá bom? Mas, deixa eu ver, aqui ela tá traduzindo para entendermos melhor exatamente. E é isso, gente. Então, beleza. Então, vou fechar esse bloco aqui pra gente voltar no próximo, terminar a leitura e ver se a gente já começa a resolução das nossas questões, fechou? Vamos voltar rapidinho aí. Bem, inclusive na Então vamos dar continuidade aqui à leitura do nosso texto. Esse início de texto também, inclusive na hora da resolução de vocês podem dar uma ênfase maior no primeiro e segundo parágrafo, que ele vai ter coisas bem importantes, e depois a gente vai voltando, olha as questões, volta e tudo, porque entender o que o texto está trazendo, ele já te dá uma ideia boa, né? Então o título te dá uma ideia boa, entender ali os primeiros momentos ali do texto, você já se sente um pouquinho mais inteirado do texto e um pouco mais confiante para resolver algumas questões, tá bom? E aí, vamos lá então. Agora aqui no meio do nosso texto ele está dizendo que de acordo com esse Chris Higgins, e aí ele fala o que ele é e tudo mais, vamos já para o que ele diz. Ele diz que the retirement boom has increased students' interest in general management rotation programs. Olha só então, vou fechar essa ideia aqui. Esse boom da aposentadoria. A gente viu ali então que retirement é aposentadoria, aposentadoria, e o boom é algo que a gente até usa no português, né? Então é aquela explosão, o boom, realmente esse momento que ocorreu tantas aposentadorias ao mesmo tempo, isso fez o quê? Isso aumentou o interesse dos alunos. Olha de novo o increase, terceira vez no texto que ele aparece. Então esse boom da aposentadoria, ele aumentou o interesse dos estudantes, o interesse dos alunos. Por que interesse dos alunos, gente? Olha aqui, students' interest. Eu tenho aqui esse apóstrofo aqui em cima, que é o caso possessivo. Quando eu tenho apóstrofo ou então apóstrofo S, o termo que vem depois disso aqui, ele é possuído pelo termo que estava ali anteriormente. Então, interesse dos alunos. Dos alunos, porque students está no plural, e o caso possessivo está aqui só para me mostrar que é o interesse dos alunos. Qual que é a diferença desse aqui embaixo, que está student, apóstrofo S? Isso aqui é singular, porque antes do apóstrofo, a minha palavra termina aqui. Então, aluno. Se eu disser student's interest, students assim, eu estou falando do interesse de um aluno.
Se eu tenho students e depois eu tenho apóstrofo sem o S, eu estou falando do interesse de mais de um aluno, dos alunos de forma geral. Então, esse boom da aposentadoria aumentou o interesse dos alunos em General Management Rotation Programs. Isso aqui são aqueles vários termos em cadeia e a gente começa de programs e vai traduzindo para trás. Então, são programas de rotação de administração geral. Então, General Management. Aqui, nesse caso, esses programas, né, esse General Management Rotation Programs, ele vai explicar ali que são usados, ó, daqui a pouco a gente vê melhor essa ideia, né, para eu explicar melhor isso aqui. Vamos continuar com essa frase. Ele diz que isso está sendo introduzido por muitas empresas, então companies, empresas, para evitar a perda de um número recorde de aposentados. E olha o que eu comentei com vocês. A gente aprendeu que retirement é aposentadoria. Percebam que aqui a palavra é retire e esse ment é só o sufixo, aposentadoria. Retire seria o verbo, aposentar. E aqui ele está trazendo no texto agora a palavra retirees, né? Aqui ele está trazendo a mesma palavra aqui de cima com dois S. Quando eu tenho dois S, bem como aqui em employee, eu estou falando de alguém que é, nesse caso, o aposentado e aqui o empregado. Comparando com o português, quando eu tenho, por exemplo, employer, final ER, esse aqui é o empregador. Employee, com dois S, é o empregado. Retiree é o aposentado. Então, notem esses padrões de sufixos, de prefixos, para que vocês consigam entender o uso deles, né, na hora que a gente tem eles aqui na prova. Mas, se você conhece retire, você sabe que ele está falando aí algo sobre aposentar. Então, pelo contexto, a gente já tira também uma ideia dessa frase. Mas agora sim, ele vai falar um pouquinho melhor sobre esses programas. Então, ele nota que as empresas estão usando esses programas de rotação como uma forma de fast tracking replacements. Replacements, falamos de novo também dessa palavra ali anteriormente. O que significa replace? Apareceu anteriormente, aparece nos comandos das questões. Isso aqui é substituição. Então, as empresas usam esses programas de rotação como uma forma de, basicamente, aqui, esse fast tracking, ele quer dizer que as empresas fazem esses programas de rotação para conseguirem farejar. Eu vou traduzir para vocês aqui como farejar esse fast tracking, para vocês entenderem. Já explico melhor. Quando ele usa fast tracking replacements, ele está dizendo que as empresas querem colocar pessoas mais jovens para entender ali um pouquinho de cada uma das áreas, para que quando os aposentados, quando os mais velhos se aposentarem, eles vão conseguir, colocar alguém, substituir alguém ali rapidamente. Então, esse fast tracking replacement é basicamente isso. Ele já fareja ali as pessoas que estão saindo, as pessoas que vão se aposentar e já consegue fazer essa substituição, tá bom? Mais ou menos isso. E aí ele fala então, né, que ele usa esse fast tracking replacement na administração e os estudantes, os alunos, usam esse programa, então, and students are using them as a way of getting a taste for different departments. Então, os estudantes, os alunos estão usando eles. Eles quem? Os programas de rotação, como uma forma de ter um gostinho. Então, esse getting a taste, a gente pode entender quase literalmente aí que é a nossa expressão de ter um gostinho, ter um sabor ali dos departamentos diferentes e dos diferentes nichos dentro de uma empresa. It turns out to benefit the employers as well as the employees. Então, olha só, turns out. O que é turns out? A gente pode entender como tipo, no fim. No fim, ele beneficia os empregadores, olha só, que a gente viu aqui, os empregadores, bem como os empregados, the employers and the employees. E esse as well as, ele está fazendo uma comparação no mesmo nível. Então, no fim das contas, beneficia tanto os empregadores quanto os empregados, tá certo? Vamos ver aí se está tudo bem com vocês. Vamos ver aí se está surgindo alguma dúvida. Beleza. Acho que está todo mundo acompanhando bem aí, né? Tá. Depois a gente tem aqui que se você está procurando por empregos, e lembra que lá no nosso primeiro slide a gente tinha job hunting.
ele simplesmente utilizou uma outra forma de dizer a mesma coisa. Se você está procurando por emprego em grupos ocupacionais específicos, né? E aí ele diz, por exemplo, farming, production or transportation. Então, ali no setor, né, de fazendas, de produção ou de transporte, you're looking at slow or negative growth and poor job availability. Então, ele está dizendo que se você estiver buscando empregos nessas áreas, você vai observar um crescimento lento ou negativo, certo? Então, a gente começou de crescimento e voltou aqui, porque slow e negative tá modificando a palavra growth. Que tipo de crescimento que vai ser esse? Que tipo de crescimento é esperado? Um crescimento lento ou negativo. E uma disponibilidade de emprego pobre. Poor job availability. Então, no sentido aqui, esse sentido de pobre, ele tá querendo dizer que vai ser escassa. Não vai ter muita. Não vai ter muita disponibilidade de empregos nessas áreas. Tá certo? Depois ele diz que peer occupational groups, however, are hiring at a brisker pace. Então, grupos ocupacionais ali de pares, em conjuntos, contudo, estão contratando num ritmo mais acelerado, at a brisker pace. Então, eles estão contratando num ritmo acelerado. Que áreas são essas? Construção, administração e manutenção. E reparos, né? Então, construction, administration, maintenance and repair. Todos esses são grupos que estão experienciando, ficou difícil essa palavra aqui, estão tendo a experiência de um crescimento saudável ou de disponibilidade de empregos. Então aqui já apareceu algumas vezes também, ó, available, availability, vem do quê? De estar disponível, disponibilidade. Então para quem não conhece essa palavra aí, já entendam aí, já anotem também que tem essa ideia de disponível, tá bom? Por outro lado, olha só essa expressãozinha, on the other hand, por outro lado, if you're looking in the white collar realm, you're better set for 2008. Então, olha só, por outro lado, né, ele trouxe esse primeiro lado. Qual que é o outro lado? Esse aqui. Por outro lado, se você está procurando pelo reino do colarinho branco, então olha só, the white collar realm. Aqui ele usou uma brincadeira com as palavras. Ele está dizendo que é o reino do colarinho branco, né? Dos empregos ali de colarinho branco. E o que acontece com essas pessoas? Ele diz que essas pessoas estão better set. Então, ele está trazendo uma ideia de que essas pessoas estão numa situação melhor, tá bom? Diferente do que aconteceu aqui com o último que ele mencionou, né? Sobre alguns ali que farming, production, transportation, que não vai ver muito crescimento. Mas tanto o crescimento quanto a disponibilidade dos empregos de colarinho branco, elas são previstas no futuro próximo, esse foreseeable future é algo que você consegue ver, então algo que você consegue prever. Então no futuro próximo, futuro previsível, algo nesse sentido, tá bom? E aí depois ele finaliza aqui, vamos fechar aí esse texto. Tem mais um slidezinho, mas é menor, tá bom? A gente tá fechando, gente. Olha só. Within the professional rubric, 3 particular sectors are displaying the most aggressive growth rates. Então, dentro aí dessa rúbrica profissional, 3 setores específicos estão mostrando um crescimento mais agressivo. Então, the most aggressive growth rates, né? Então, as taxas de crescimento mais agressivas. Quais são esses setores? O setor de Computer, Mathematical, Community Social Service and Health Practice Jobs are each projected to grow by more than 20%. Olha os dados aí, que podem ser importantes depois. In the next decade. Então, olha só. Esses 3 setores. Quando a gente está falando de setor da saúde, ó, Health Practice, serviço social, serviço da comunidade, né? E coisas relacionadas a computadores e matemática, né? E eles estão projetados para crescer mais de 20% na próxima década. Com Education Library Jobs following at 14%. Então, esses empregos ali na educação, na biblioteca, vão crescer em 14%. Isso significa que se você estiver buscando se tornar um professor, então, ó, if you're an aspiring teacher, então se você é um aspirante a professor ou a um trabalhador da saúde, você não vai procurar pelos empregos. O que vai acontecer então? Os empregos procurarão por você. Então, you won't be looking for jobs. The jobs will be looking for you.
Nesse último trechinho, acabei riscando, foi o que está escrito, né? Mas então, olha só as afirmações que ele está fazendo aqui pra gente, né? E aí, vamos lá, deixa eu checar aqui vocês. É muito grande o texto. O problema é cair desse tamanho na prova e já perde uns 10 minutos só no texto. Isso é verdade, né, Luiz? É bem o que eu vejo como a preocupação mesmo. Analisando outras bancas e tudo mais, os textos tendem a ser menores. E os textos da Sesgran-Rio são muito grandes mesmo, tá bom? Mas, como eu venho pontuando para vocês, a nossa ideia aqui é trazer dicas de vocabulário, gramática e tudo mais, mostrar um pouquinho da leitura, né, como ali juntar os termos, né, pra gente chegar numa leitura bacana, numa interpretação bacana, mas faça algumas questões da banca só você, para você notar quanto tempo você leva para ler o texto inteiro, para você ver se você consegue ir primeiro para as questões e depois vai voltando pontualmente no texto, ver como você se sai com esse esquema, tá bom? Depois para as próximas aulas eu posso voltar e fazer essa leitura que eu comentei com vocês, que é primeiro começar pelas questões e depois voltar para o texto. Eu já fiz isso em outras aulas, mas acredito que elas não estão salvas, então depois a gente faz isso novamente, tá bom? Para vocês verem ali as dicas também em relação a esse tipo de leitura. Começar pelas questões e voltar no texto. Quais são as dicas? O que eu preciso fazer para me sair bem mesmo com essa outra tática, tá bom? Então nem se preocupem aí que também é possível, tá bom? É claro que não é a prova de erros, mas também é possível. Beleza? Vamos lá. Vamos terminar, gente. Vamos terminar pra gente fazer nossas questões. E aí, vamos lá, ó. Enquanto computador, while computer and mathematical science jobs, então enquanto empregos de ciências, né, enfim, matemática, computador, estão projetados para crescer em aproximadamente o dobro da taxa dos outros tipos de emprego, o crescimento nesse demographic, nesse pessoal, has actually slowed. O crescimento, então, nessa área das ciências, ele fez o quê? Ele diminuiu, ele está mais lento na última década. As the software industry matures and as routine work is increasingly outsourced abroad. Então, ele está trazendo que esses empregos, esse crescimento, ele deu uma diminuída, e isso se deve ao fato de que a indústria de software amadureceu e o trabalho rotineiro está sendo cada vez mais, olha o increase de novo, só que ele está trazendo agora uma escrita diferente, ó, increasingly. Então ele está cada vez mais, constantemente sendo terceirizado. To outsource. Terceirizar, anotem essa palavra, tá? Vocabulário bacana também. Então ele está sendo terceirizado abroad, fora do país. E isso vai depender do país que o texto está se referindo, nesse caso, Estados Unidos, mas posso falar em outros países também. Ainda existe contratação saudável aqui, contudo, e alguns especialistas estão dizendo que os empregos de ciência da computação will be in increasing demand. Então, eles terão uma demanda crescente. Olha o increase de novo. Increasing está modificando a demanda, então essa demanda vai ser o quê? Vai ser crescente. As empresas de tecnologia estão picking up hiring again. Então, ele está dizendo que essas empresas de tecnologia estão contratando novamente, estão retomando as contratações de uma forma que eles não estavam fazendo em aproximadamente uma década. Apareceu aí o nearly várias vezes também no nosso texto de hoje. As empresas como o Google estão contratando vendas online, operações, serviços de internet e aqui, em resumo, in short, computer and mathematical experts continue to be a sought-after demographic. Então, ele está dizendo que, em resumo, esses especialistas continuam sendo um grupo populacional que está sendo buscado, sought after. Aqui a gente tem essa expressão que vem do quê? Vem do verbo seek. Seek é buscar. Qual é o passado de seek? Sought. Então, sought after são pessoas que estão sendo buscadas. Esse grupo está sendo muito buscado. Então, esses especialistas aí na ciência da computação e da matemática. They may not see the same demand that educators and health professionals are enjoying anytime soon. Então, talvez eles não vejam a mesma demanda que os educadores e os profissionais da saúde estão tirando proveito, né? Talvez eles não vejam isso tão logo. Anytime soon, no sentido de em breve, de ser tão logo, né? But it may not be long before the tech industry reaches 90s level hiring and growth once again. Então, ele diz que não vai demorar muito antes que a indústria tecnológica atinja o nível de contratação dos anos 90.
90s level hiring. Então, o nível de contratação dos anos 90. E o crescimento, né, que eles tiveram mais uma vez. Então, aqui tive que forçar essa finalização do texto e ir um pouquinho mais rápido para a gente fazer as questões, que eu sei que é o que interessa. Mas para a nossa leitura aqui, acredito que vai ser um pouco mais fácil aí de vocês interpretarem também e chegarem nas perguntas, na resolução das perguntas comigo. Então, vamos passar para a nossa primeira pergunta, vamos ver o que ela está falando aí. E eu vou aproveitar aí antes e dar uma olhadinha no que vocês estão comentando comigo. Então, vamos lá. Ao se deparar com um texto, o que fazer logo de início? Logo de início, título. Vai para o título, olha o que o título está falando. O título desse aqui fala quais são os melhores empregos de 2008. Então, eu sei que ele está falando aí no texto sobre as melhores carreiras, as melhores oportunidades. Eu já imagino o que vem a seguir, né? E aí, depois que veio o título, viu ali o subtítulo, se tiverem, dá uma olhadinha nas questões. O que a questão quer? A questão quer o main purpose of the text, que é o intuito principal do texto. Dá uma lidinha ali no texto, vê qual é o intuito principal. O título traz isso muito fortemente, né? Como dica. Então, primeiros momentos ali é isso. Título, olha o que a questão está querendo, dá uma olhadinha ali, pincelada nas questões, para você voltar e fazer a leitura mais minuciosa do texto ou dos trechos que forem importantes para sua resolução, tá bom? Beleza? Vamos lá, então. Vamos iniciar. Então, como eu falei aqui, o main purpose of the text. Essa pergunta, manjadíssima, sempre tem. E como a gente responde aí o propósito, o intuito principal do texto? Analisa os verbos no inicinho, eles já nos dão um pouco de ideia também. Por quê? Primeiro ele está dizendo, ó, point out. Então aqui, apontar. Discuss, discutir. Advise, aconselhar. Criticize, criticar. E warn seria, me faltou aqui a tradução, warn seria a ideia de avisar. Avisar. Então, o que a gente faz aqui nesse início? A gente pode pegar esses primeiros verbos, porque às vezes a gente já vê pelo primeiro verbo ali que não vai para um lugar muito bom. Por exemplo, o sentido principal desse texto, que fala sobre os melhores empregos de 2008, é de criticar alguma coisa? Ele pode até ter criticado alguma coisa durante o texto, mas o intuito principal dele não é criticar nada. Então, isso aqui é até dica ali de resolução rápida, sem ter lido tanto texto. Analise esses primeiros verbos, porque pelo título você sabe que ele não está querendo criticar, ele está querendo informar. Então, a gente meio que já deixa isso aqui de lado. Eu já vou tirar, porque a gente já vai deixar isso aqui de lado, tá bom? Discutir, aconselhar. Aconselhar quem? Aconselhar as empresas a implementar programas de rotação para os estudantes. Realmente ele menciona sobre isso, mas o intuito principal do texto, a coisa mais importante do texto é essa? Também vou tirar isso daqui que não está fazendo sentido. Agora o warn. Avisar, warn against the negative health effects of early retirement for baby boomers. Olha só essa daqui. Avisar sobre os efeitos negativos à saúde de early retirement. Então, ele está querendo falar que o early retirement, então a aposentadoria cedo para os baby boomers, ele tem efeitos negativos na saúde. E ele está querendo dizer que o propósito inicial, o intuito principal do texto é avisar em relação a esses efeitos. Não, gente, por favor, né? Então é mais ou menos isso que a gente espera que vocês façam, que eu dou como dica pra vocês na hora da prova. Vai olhando essas coisas absurdas e vai tirando. E eu vou falar pra vocês, quando eu tô fazendo resolução de provas, eu vejo cada coisa absurda, umas coisas assim que eu espero que na hora lá da prova vocês consigam também ter essa percepção. Tem umas coisas absurdas, sabe? Então, isso já nos ajuda, porque a gente tem 5 alternativas. Tira os absurdos e vamos deixar só o que interessa, só o que faz sentido. Discutir o crescimento da economia no setor técnico apenas. Olha só, a gente sabe que only, never, always são palavras que a gente tem que tomar cuidado. Dificilmente as coisas são tão preto no branco assim, de discutir só isso. Dificilmente. Então, desconfiem desse tipo de questão. A gente que já interpretou o texto sabe que não é só isso. Então, a gente também tira isso aqui, tá bom? E aí ficou o quê? Point out the most promising careers in the near future. Apontar as carreiras mais promissoras no futuro próximo. Perfeitinha. É realmente o nosso gabarito, né? Então, beleza. Vamos para a próxima questão. Ele traz um fragmento aí, então, but wait a second, aren't we heading for recession? Que tá na linha 19, a gente leu, falou sobre isso aqui, e ele tá dizendo que esse fragmento revela uma atitude de anger and shock,
Então aqui seria raiva e choque. Então já vão lembrando aí do que a gente falou sobre esse fragmento. O que essa frase está falando? Sobre o que ela estava se referindo? Era logo no início ali do texto, né? Surpresa e ironia, que inclusive parece com português, né? Então fica tranquilo. Resignation and hope, então de resignação e esperança. Refusal and complaint, então recusa e complaint seria reclamação. Indifference and submission, então indiferença e submissão. Aí aquele momento que fizemos uma leitura super minuciosa, mas não lembro, isso aqui foi logo no primeiro parágrafo. Volta rapidinho lá no texto, dá uma olhada no texto e você vai refrescar sua memória facilmente, né? Se não tiver feito a leitura do texto ainda, é hora de voltar e ler esse parágrafo para tentar entender. O que ele estava falando aqui? Ele está falando, nós não estamos indo em direção a uma recessão. Ele está trazendo isso por quê? Porque ele começou a falar sobre um monte de emprego que ia aparecer, ia gerar um monte de emprego, começou a falar sobre os melhores empregos de 2008, mas ele ficou meio confuso, né? Não entendi. A gente não estava indo para uma recessão. Então, o que essa frase aponta, né? Que atitude que essa frase traz pra gente? É uma atitude de raiva e choque, de surpresa e ironia, de quê? Sabendo aqui, a gente já observa. Não tem raiva, né? Nessa ideia. Surpresa e ironia é exatamente o que a gente notou nessa fala. Ele ficou surpreso por terem tantas aberturas, tantas vagas de emprego, e ele foi irônico quando ele diz isso, né? Então, nós não estamos indo em direção à recessão, então a letra B aqui já é a nossa resposta. E aí é como eu falo para vocês, a gente tem diversas formas de responder a prova de forma geral. Eu tenho uma forma mais rápida, uma forma mais devagar. Tem questão que vai ser mais fácil para fulano, questão que vai ser mais fácil para ciclano, né? Então vamos vendo ali o nosso estilo. A aula aqui mostra para vocês dicas para vocês sentarem amanhã, abrirem ali as questões, fazerem questões só você e a questão, e analisar qual é o meu estilo, qual é o meu estilo como aluno para fazer a prova de inglês, o que vai funcionar melhor para mim, certo? Então aí todo mundo mandando pra gente, letra B, é isso mesmo, tá bom? Vamos para a próxima. Próxima questão aí, o que ela tá falando pra gente? A próxima questão tá trazendo as linhas 20 a 29, ficou meio separado aqui, né? Mas ele diz que o autor do texto afirma que as novas vagas de trabalho são o resultado de. Então ele vai trazer 4 opções e a gente vai ter que julgar dentro dessas 4 opções qual é o único que está correto. Só que aqui pode ser tanto 1 e 3, 3 e 4, 1, 2, 4. Enfim, temos aqui algumas opções e a gente vai fazer a resolução aí dessa questão no nosso próximo bloco. A gente volta no próximo bloco para fechar nossas questões, para fechar nossa aula. Então vejo vocês já já. Então vamos lá, vamos fazer a resolução aqui da nossa questão. A primeira frase está afirmando o quê, gente? Está dizendo que pessoas que estão indo, né, para outras carreiras ou ocupações. Então esse seria o primeiro resultado aí, né? O segundo, a implementação de novas posições profissionais, de novas vagas, né, de novos cargos. Esse positions aqui, a gente pode traduzir como cargos. Depois a terceira, women who leave their jobs to take care of their babies. Então, as mulheres que saem do emprego para cuidar dos seus bebês. E por último, a aposentadoria de trabalhadores que chegaram em seus 60 anos, né? Então, who have reached their 60s, as pessoas que chegaram em seus 60 anos. Então, a gente tem essas 4. E aqui é o tipo de questão que as pessoas se beneficiam muito de ter feito uma leitura minuciosa. Por quê? Porque a gente identifica coisas que a gente viu no texto e coisas que a gente não viu no texto. Quem não lê o texto nessa hora vai cair numa pegadinha aqui que faz sentido. Uma dessas frases aqui, ela faz sentido para quem não lê o texto, para quem vai só no achismo, vai falar, beleza, isso aqui tudo certo. Mas quem leu com minúcia vai perceber facilmente que isso não estava no texto. Que frase é essa, né? Quando eu tenho ali primeiro dizendo que são as pessoas saindo de carreiras, né, mudando de carreiras, certíssimo. O texto fala sobre isso. Implementação de novos cargos. O texto fala sobre isso. Mulheres que saem dos seus empregos para cuidar dos seus bebês. O texto não mencionou. Por último, aposentadoria de trabalhadores que chegaram nos seus 60. Também certíssimo. Então aqui a gente tem o quê, ó? 1, 2 e 4. O 3 não foi mencionado. Ele, pode ser que você acredite que isso aqui realmente ajuda os empregos e não sei o que lá. Mas não está no texto, o autor não menciona, não faz parte
da ideia do texto. Então, sempre lembrem também de desvencilhar sua opinião pessoal, o que você entende ali, né, como o certo ou errado do mundo, e entenda a visão do autor e principalmente as estatísticas. Aqui a gente trabalhou com dados, né? Então aqui, preto no branco, não tinha isso no texto. Quem não fez a leitura provavelmente pode pensar e cair na pegadinha aqui, ou então vai voltar no texto e não vai encontrar sobre isso e vai conseguir acertar a questão. Então é claro que é possível, né? Mas eu estou dando essa dica para vocês, para que vocês entendam também essa importância e também a importância da gente ler isso juntos, né? Eu vi aqui a colega, não perdi aqui o nome, mas falando, a gente perdeu muito tempo para fazer a leitura do texto e tudo mais. Gente, a aula é essa, tá? A intenção aqui não é fazer o máximo de questões que a gente puder fazer, porque isso vocês podem fazer sozinhos. Pegar a questão e fazer, ó, batidão de questões. Questão de inglês é interpretação. Como que eu interpreto um texto sem ler? Eu preciso fazer a leitura. E aqui, mais do que a leitura e interpretação, a gente traz dicas de vocabulário, de gramática. Então, é assim mesmo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar, que a gente vai continuar. Vai seguir aqui. Aqui no meu slide, ele tinha ficado meio doido. Então, ele apareceu a resposta D, mas aqui é a letra C mesmo, tá bom? Então, só ignorem aí o slide. Vamos para mais uma questão. O que essa questão está trazendo para a gente? Ó, de acordo com o parágrafo 4, why are rotation programs beneficial to the companies that implement them? Então, ele quer saber por que os programas de rotação são benéficos para as empresas que os implementam. E, de novo, aí, aquela ideia de fiz uma leitura bacana do texto, eu respondo isso aqui muito rápido. Fiquei com dúvida, volta no texto e se certifica. Não tem problema algum. Vamos ler as opções. Such programs help managers learn more about the companies before they retire. Então, tais programas ajudam os administradores a aprenderem mais sobre as empresas antes deles se aposentarem. Gente, o que a gente está falando de aposentadoria aqui nessa questão, né? Vamos lá. Employees are switching to and from different departments in order to find the one that pays best. Então, os funcionários, employees, lembra? Estão trocando de e para diferentes departamentos de forma A, de modo A. Então, in order to me dá a ideia de finalidade. Qual é a finalidade? Descobrir, encontrar um que paga mais, que paga melhor. É daqueles que a gente lê e pensa, meu Deus. Letra C. Most retirees are interested in going back to work in their companies to prevent, deixa eu tirar isso aqui da frente, to prevent financial losses. Então, a maioria dos aposentados estão interessados em voltar para trabalhar em suas empresas para evitar perdas financeiras. Letra D. As empresas precisam aumentar o supply ali, né, o fornecimento de vagas de emprego, de vagas disponíveis e, therefore, ideia de conclusão ali, né, e então, implementar rotating shifts. Então, shifts aqui teria a ideia como turnos, então turnos de rotação para os empregados. E por último, it's a way to train college students in different areas in the company and train professionals who will be able to replace the retiring managers. Então, ele está dizendo que é uma forma de treinar os alunos de faculdade em diferentes áreas dentro da empresa e treinar os profissionais que terão a possibilidade ali, terão a capacidade de substituir os administradores que estão se aposentando. Vamos ver aí o que vocês estão mandando pra gente. Vamos ver se alguém já acertou. Poderia mostrar a linha junto com a correção. Aqui, assim, a gente está fazendo bate-bola porque a gente já fez a leitura bem minuciosa do texto, né? Fica até cansativo voltar lá de novo, tá? Mas, nesse caso aqui, eu posso voltar rapidinho para você dar uma olhada. Se você tiver chegado por agora, a gente olha rapidinho de novo essa parte dos programas de rotação. Deixa eu ver, a banca é que faz a gente perder tempo na prova devido aos textos. Sim, os textos são muito grandes, né? Beleza. Então, o que vocês estão achando? Ninguém me mandou aí? Me mandaram D e E. D e E, o que vocês estão pensando aí? Então, já vamos tirar os que vocês já não estão considerando. Esse primeiro, ó, tais programas ajudam os administradores a aprenderem mais sobre a empresa. Gente, nada a ver, né? Essa pessoa vai se aposentar, ela não quer saber mais da empresa. Então, não. Os funcionários estão trocando de departamentos para descobrir o que paga melhor. Gente, até poderia ser, mas não.
A maioria dos aposentados estão interessados em voltar. Também não, né, gente? Mesma ideia ali do A, que não tem nada a ver com os aposentados. Letra D, que alguns mandaram aí pra gente. As empresas precisam aumentar o fornecimento de empregos e por isso implementam esses rotating shifts for employees. Sabe onde está o erro aqui, gente? For employees. Esses rotating shifts, e aí vou voltar para vocês e para a colega que também pediu para a gente voltar lá no texto, para a gente perceber que esses rotating shifts, ele não tem nada a ver com os employees. Ele tem a ver com college students. Olha só. Então, the retirement boom has increased students' interest. Então, ele vai começar a falar desses estudantes. Depois, ele vai explicar que as empresas estão estão usando esses programas de rotação como uma forma de fazer esse fast track aí nas substituições dos empregos, né, de administração. E os alunos usam isso como uma forma de ter um gostinho dos diferentes departamentos e nichos dentro de uma companhia. Então, é bom para os empregadores e para os funcionários. Mas o employees que ele está trazendo aqui são os students, que no caso, dentro dos programas, eles viram employees, eles viram funcionários. Mas antes disso, eles são só students. Então, a rotação, ela não é feita pelos funcionários da empresa. É feita por alunos que viram funcionários posteriormente. Então, por isso que a letra D não vai funcionar. Porque aqui ele está dando uma ideia diferente. E a letra E, só para a gente fechar, ele está dizendo aí que é uma forma dos alunos de faculdade testarem essas diferentes áreas na empresa e treinar, enfim, bem certinho mesmo aqui na letra E, tá bom? Ficou claro aí para o pessoal que achou que era letra D, gente? Errei essa devido a esse final da letra. Isso, gente, isso acontece em todas as questões também. Aposto que ali, em outras matérias, às vezes é bem o finalzinho que tem ali um peguinha que faz a gente errar. E a gente tem que controlar nossas emoções. Eu gosto sempre de, na hora de responder, ir tirando aquilo tudo que eu tenho certeza que não é. Isso me ajuda, porque chegou ali só na D e na E, por exemplo, se certifica de que a D realmente está errada ou de que a E realmente está errada antes de fechar a sua resposta, né? Porque, como eu disse, principalmente para interpretação, é mais fácil encontrar o erro, porque o erro ele brilha ali nos nossos olhos, mas ele não brilha nos nossos olhos se a gente não terminar de ler a afirmação. E lá no finalzinho ele fala que é employees, e aí não dá certo, tá bom? Então, belezinha. Vamos continuar aqui. Vamos para a nossa próxima questão. Estamos quase acabando, tá bom, gente? Quase no finzinho da nossa aula. Já libero vocês aí para o descanso. O que ele está trazendo aqui, ó? Which of the following occupations are not seen as promising? Então, quais das ocupações a seguir não são vistas como promissoras. Então, o texto fala várias coisas ali, toda hora fala sobre essas promising careers, sobre as categorias ocupacionais, não sei o quê. E aqui ele quer saber a que não é vista como promissora. Essa daqui a gente tem que voltar no texto mesmo, porque nossa memória pode nos enganar, tá bom? Porque aqui a gente tem várias coisas que foram mencionadas no texto. Então, por exemplo, teaching, child caretaker, police officer, tudo isso aqui a gente viu. Vimos, conversamos sobre, mas nossa memória pode nos enganar. E aqui a gente quer saber o que não é visto como promissor. Então a gente viu ali no texto ele falando: isso aqui vai ter bastante crescimento, isso aqui vai ter tal porcentagem. Qual que ele falou que não vai ser muito bacana, né? Então vamos lá, voltar no texto um pouquinho pra gente ter certeza antes de marcar a nossa resposta. Então, no inicinho aqui, ele fala, né, aqui no segundo parágrafo, ele fala with an increase in demand. E aí ele traz de professional and service jobs, e esses empregos, eles incluem educadores, cientistas, healthcare worker, né, então trabalhadores da saúde, e artistas. Então isso aqui é bom, esse aqui não é nossa resposta, porque a gente quer o que não é promissor. Depois ele fala também que na categoria profissional tem policiais, babás, cosmetologistas, então esse aqui também não. Esse aqui também não é a nossa resposta. A gente viu que tá lá, mas a gente já vai lá e risca, porque não é a nossa resposta. Depois ele vai continuar, deixa eu ver se tem mais algo aqui nessa próxima. Ele fala que tem outras categorias que vão crescer só 10%, mas por enquanto não tá falando sobre algo que não é promissor, não. Depois aqui no próximo, aqui ele tá falando do rotation jobs, mas aqui a gente sabe que ele vai trazer mais um pouco de outros empregos. Aqui ele começa dizendo que se você está buscando emprego em certos grupos ocupacionais, e ele dá de exemplo farming, production, transportation, you're looking at slow or negative growth
and poor job availability. Ah, lembrei, já tinha feito a leitura aqui, então agora a gente consegue identificar que, de fato, a gente leu aqui quando ele falou sobre esses 3 grupos, esses 3 aqui vão ter um crescimento lento ou negativo e baixa disponibilidade de empregos. Então, aqui já fica bem mais fácil. A gente volta lá e a gente vê que isso aqui a gente já tinha tirado, né? Teaching, child caretaker, healthcare jobs. Esse aqui também, cosmetologist, também não era. E aqui a gente tem, ó, farming, positions in the transport or production industry. Então, é a letra D, a nossa resposta. E aí, o que vocês estavam mandando aí pra gente? Essa daí tava bem diversa, hein, gente? Muita gente falou D, C, E, B, A. Muita gente falou coisas diferentes. Então, para vocês verem que é uma questão que era para ser super simples, porque a gente lê o texto, todos nós lemos aqui juntos, mas é o tipo de questão que a nossa memória falha, porque são muitos nomes, né? São muitas coisas, não é uma interpretação objetiva de alguma coisa que você lembra que você leu. São nomes, são, né, posições, cargos ali específicos. Então, você volta, dá aquela checada, a gente sabe até onde encontrar quando a gente faz uma leitura bem minuciosa, e aí fecha, né? Então, beleza. Vamos para a próxima. Aqui a gente tem nosso gabarito, né? Letra D. E nossa próxima questão. O que a questão está trazendo aqui? If you're an aspiring teacher or health worker, you won't be looking for jobs. The jobs will be looking for you. Então, se você é um professor aspirante ou um trabalhador ali da saúde, você não estará procurando por empregos. Os empregos estarão te procurando. Olha só, essa frase de efeito aí que a gente teve no final do texto, né? E aí ele tá dizendo que essa frase, ela vem com a ideia de que os empregadores estarão procurando por professores para trabalhar em empregos relacionados à saúde, ó, health-related jobs. Então, empregos relacionados à saúde. Segunda opção, os empregadores, employers are expected to hire, então, empregadores provavelmente vão contratar menos professores e health workers, né, trabalhadores da saúde, do que eles contratam hoje em dia. Letra C, there will be plenty of job positions available for teachers and health workers. Então, haverão, olha o there will be. O there mais o to be me dá a ideia do haver, do existir. Então, will me dá a ideia de futuro, there will be, haverão diversos cargos disponíveis para professores e trabalhadores da saúde. Letra D, it will not be easy to find a position as a teacher or health worker in the near future. Então, não será fácil, it will not be easy, não será fácil encontrar um cargo de professor, de trabalhador da saúde no futuro próximo. E por último, apenas professores e trabalhadores da saúde precisarão encontrar novos empregos em outros campos. Essa daí tá fácil, né, gente? Todo mundo já mandando aí pra gente. E, de fato, letra C. Então, a gente entendeu aí que estão buscando muitos professores e trabalhadores da saúde. E ali, das outras, a gente tem só um monte de distração, mas, de fato, letra C é o nosso gabarito. Aqui ficou mais fácil. Vamos passar para uma próxima questão. Vamos ver o que essa daí tá abordando. Ele está dizendo aí, ó, em termos de referência, é correto afirmar que, olha só, esse é o tipo de questão que é bem comum também da banca. Ele pede aqui, ó, 17% more employees, está se referindo a tananã, tananã, tananã. Só que essa questão ela é um pouco mais complexa em relação aí ao estilo dela do que as outras que a gente já viu, né, do que a maioria. Geralmente a gente tem muita questão dessa de referência, termo tal se refere a outro termo tal, mas esse aqui ele vem com as porcentagens, ele exige uma minúcia maior ali nessa hora de buscar no texto, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ter que ir por um mesmo, tá bom? Então olha só, essa frase 17% more employees, então 17% mais funcionários, se refere aos funcionários na construção, vendas e categorias de administração, né? Categorias de administração, vendas e construção, no caso. Então, é a isso que ele se refere? Fiquem com isso na cabeça pra gente voltar no texto juntos, tá? Então, eu vou lá, vou até pegar aqui, 17%. É isso que a gente quer buscar. Onde que ele fala de 17%? A gente sabe onde encontrar porque a gente leu bonitinho o texto. Então, vamos lá. Ó. Ele está dizendo que na próxima década, 17% mais empregados serão contratados nessas duas categorias. Ah, beleza. Essas duas categorias. Que categorias são essas? Foi mencionado anteriormente, né? O inicinho do texto, vocês lembram que falava sobre essas duas categorias?
professional and service, né? E ele me trouxe que professional and service category inclui educadores, cientistas, healthcare worker, artist, police officer, né? Então, 17% tá falando aí dessas categorias. Quando a gente volta lá na questão, a gente tem o quê, ó? Dizendo que se refere à construção, vendas e administração. Então, não. A gente tira. Então, vocês podem perceber que a gente tem aqui uma questão que vai demandar que a gente vá voltando, uma questão mais chatinha de atenção, mas que a gente consegue resolver rapidamente, mesmo com essa minúcia, porque a gente sabe onde encontrar os fatores, né? Vocês já estão mandando aí falando que é a C dessa daqui mesmo? Olha só, vocês foram rápidos, hein? Vamos ver. Falando o texto 10%, quem... Vamos lá. Então, a letter B, o que ele está falando aqui, ó? Nearly double the expansion. Então, aproximadamente o dobro da expansão se refere à expansão dos profissionais, aliás, das categorias profissional e de serviços. Então, nearly double the expansion. A gente pode voltar ali para o mesmo trecho, né? Que fala aqui sobre essa ideia dos professional and service. E a gente também viu isso aqui, ó, logo no inicinho, ó. Então, olha só. Nearly double the expansion. O que ele está falando? Justamente no primeiro parágrafo que a gente já viu que ele fala sobre professional and service categories. Ele conta que 17%, não sei o quê, e depois ele diz isso, que aproximadamente terá o dobro da expansão das outras categorias que ele menciona no restante do texto. Mas nesse inicinho de texto, ele menciona primeiro aqui, né? Ele menciona primeiro professional and service categories. E aí quando a gente volta lá na nossa questão, é um longo caminho para chegar na nossa questão. Ele realmente está falando que se refere à expansão das categorias profissional e de serviço, certo? Então aqui a gente já encontrou a resposta, e como eu falei, né, uma pergunta ali mais longa, eu vou já deixar aqui nos dar por vencido e não vou voltar aqui na C, D e E para a gente ter certeza de que elas estão incorretas. Mas, na prova de vocês, se vocês tiverem tempo, mesmo que vocês encontrem já assim a resposta e tenham certeza dessa resposta, eu sempre gosto de me certificar de que as outras estão erradas. Isso é algo que dá uma segurança pra gente, tá bom? Vocês acertaram aí? Como que foi? Eu chutaria C, B, B, D... Beleza, gente. Me avisem se tiver ficado dúvida em relação a essa resolução, tá bom? Ela vai ser mais rapidinha mesmo, só pra gente conseguir fazer mais questões agora, antes de finalizarmos. E aí eu vi gente falando aí das minhas águas. Gente, eu bebo muita água na vida, não é só na aula não, tá? Bebam água também. Acho que é o último gole agora, porque inclusive acabou ali no meu copo. Vamos lá. Então, olha só, a próxima questão diz o seguinte, ó. Check the item where there is a correct correspondence between the bold-faced words and the idea in italics. Então, o que ele quer é algo também que eu tenho visto bastante, que é pegar uma palavra em negrito e fazer uma conexão com uma palavra em itálico, tá bom? Então, a gente tem que ler as frases e perceber se as frases estão de acordo com a ideia. Então, esse if, ele traz ideia de consequência? Esse while, ele traz ideia de exemplo? Então, essa questão é o tipo de questão que a gente até consegue resolver sem voltar no texto, mas pra gente ter certeza é bom voltar, tá bom? Hoje a gente leu bonitinho, minucioso ali, vamos responder juntos sem retomar ali o texto, tá bom? Vamos ver o que a gente chega ali de conclusão. Quando eu digo que aqui na primeira, ó, if you're job hunting in the professional, blá blá blá, é o se. Se você estiver fazendo isso, alguma outra coisa. Só que o se, ele não me dá ideia de consequência, ele me dá uma ideia de condição, de, né? Ele tem ali, ele traz frases condicionais. Se você estiver fazendo isso, aquilo. Eu não tenho uma consequência, eu tenho uma condição. Então eu já tiro aqui. While new jobs are being created, they don't represent the majority of the open positions. Então, enquanto novos empregos estão sendo criados, eles não representam a maioria dos cargos que estão em abertos, né? Em aberto. E ele está dizendo que esse while significa essa ideia de exemplo, de exemplificação. E ele não está dando um exemplo, né? O while, ele está simplesmente trazendo esse contraste. Enquanto eu tenho uma criação de empregos, ao mesmo tempo que eu crio empregos, eles não representam a maioria. Então ele tem uma ideia de contraste, não é uma ideia de exemplificação, a gente já mata também. E aí eu já tô vendo as respostinhas ali, vocês são rápidos no gatilho. A próxima diz que peer occupational groups, however, are hiring at a brisker pace. O however, nessa frase específica aqui, a gente não consegue muito ter a ideia dele. Provavelmente, se você não conhece o however, você vai ter que voltar no texto, porque essa frase, ela não me dá esse contexto. Mas é uma palavra meio batida. É uma palavra que vem com o sentido do but,
que me dá uma ideia de oposição e não de adição. Então, eu também já mato aqui. Então, para quem conhece however, e para quem conhece as outras também, essa questãozinha consegue matar sem voltar no texto. Depois, on the other hand, if you're looking in the white-collar realm, you're better set for 2008. Falei disso aqui, ó, on the other hand. Por outro lado, ele me trouxe uma ideia que depois ele disse, teve isso, mas por outro lado teve aquilo também. Não é uma ideia de condição. Não faz sentido com condição. E aí é aquela hora que a gente reza para essa letra E estar certa. Porque a gente chegou riscando, chega na letra E, ela não vai ser a nossa resposta. E aí fica aquela dica, inclusive. Chegou aqui e fala, então é a letra E, não vou nem ler. Vamos ler, né, gente? Porque às vezes você marca ali, você errou ali antes, né? Viu alguma coisa antes que não estava certa. Então, você me lê essa questão, pelo amor de Deus. A letra E diz o seguinte... In short, computer and mathematical experts continue to be sought after demographic. E ele diz que é concluding summary. E, de fato, in short, ele me dá uma ideia de em resumo. E aqui esse concluding summary seria justamente um resumo de conclusão. Então, no fim das contas, ele quis fazer um resumo e a nossa resposta aqui é, de fato, a letra E, tá bom? Então, a gente tem aí essa questãozinha. E vamos para mais uma. Vamos lá. A gente vai acabar essa aula hoje. Gente, espero que vocês estejam aproveitando aí, ainda estejam vivos comigo. Vamos lá. Depois a gente tem, according to the last paragraph in the text, which statement is true about the IT job market? Então, de acordo com o último parágrafo, que foi aquele que a gente leu ali, falando sobre tecnologia, qual declaração é verdadeira sobre o mercado aí de IT, né, de Information Technology, de tecnologia da informação? E aí aqui a gente tem, ó, Computer Science jobs will only be available for healthy professionals. E aqui lembra do only, a gente já desconfia dele. Tech firms, eu não fiz a tradução, né? Então, os empregos de ciência da computação só estarão disponíveis para os profissionais da saúde. Segunda opção, as empresas de tecnologia estão no caminho de mostrar a mesma taxa de emprego dos anos 90. Opa, eu lembro de alguma coisa mesmo de anos 90, viu? Eu lembro sim. Letra C. As empresas como o Google estão significantemente cortando a sua força de trabalho em áreas diferentes. Vi falando também sobre o Google. E aí, será que tá certo isso aí? A Bureau of Labor Statistics, né, que foi ali o que a gente viu, que trouxe todas as estatísticas do texto, ela diz que a indústria de software eliminou a redução de empregos na última década devido à tendência de terceirização, né? Terceirização ali no exterior. E aí? E por último, a indústria da tecnologia da informação amadureceu e sofreu uma taxa de crescimento mais lenta nas contratações durante a última década, e isso não é esperado que ocorra, né, que tenha uma mudança em 2008. Beleza. Aqui é esse tipo de questão que cansa. A questão cansa, é um monte de coisa que você não lembra, e aí você faz o quê? Se apega em algum fato e volta no texto para você ter certeza de que aquilo tá certo. Vou começar pelo Google. Vamos nos apegar aqui no Google. Ele falou do Google o quê? Falou que as empresas como o Google estão cortando a força de trabalho significantemente em diversas áreas. Então vamos voltar e vamos ver o que ele fala do Google, porque vai que é isso logo, a gente já mata essa questão. Ele diz que empresas como o Google estão contratando vendas online, operações, serviços de internet. Vixe, não, então eles não estão cortando nada, porque ele tá falando que tá contratando, eu lembro disso, puxa vida, e agora? O que eu vou fazer? Pelo menos a gente já tira a letra C, ele falou que tá contratando. Você se apega em outra coisa, vamos nos apegar nos anos 90, ele mencionou alguma coisa ali sobre os anos 90. O que a gente vai fazer? Vamos ler aqui, né? Olha só, ele tá comentando aí que talvez eles não vejam a mesma demanda que os educadores e os profissionais da saúde, né, que a gente viu que realmente eles estão com uma boa demanda de emprego, eles vão ter bastante emprego, mas não vai demorar muito antes que a indústria da tecnologia chegue no nível dos anos 90 de contratação e de crescimento. E aí, o que ele está falando mesmo, gente, nessa questão? Vamos voltar. Ele está falando lá pra gente. Tem que encontrar a questão. Ele está falando aqui pra gente que as empresas de tecnologia estão no caminho de mostrar a mesma taxa de emprego dos anos 90. Achou? E aí é aquele momento, na prova de vocês, se certifiquem de que as outras estão erradas mesmo, porque a do Google a gente já tirou. Se certifiquem de que as outras também estão erradas, mas aqui a gente encontrou
a nossa resposta, vocês já tinham encontrado aí também. Vi aí que vocês já enviaram também a resposta de vocês e vocês acertaram. É de fato aí a letra B. E a gente vai ficando por aqui, uma aula longa e cheia de dicas do texto, né? Fizemos a leitura, tudo minucioso ali, para chegar aqui nas questões e a gente conseguir responder ali com mais facilidade. E quando precisa voltar no texto, a gente sabe onde voltar, onde que tem que voltar. Então é isso, tá bom, gente? Espero que as dicas tenham ajudado vocês. E ó, fica o dever de casa para essa semana. Sentar ali no escritório de vocês, onde quer que vocês façam o estudo de vocês, abram questões da banca, façam questões, analisem aí o estilo de vocês, como que vocês esperam, como que vocês acham que vocês vão conseguir responder as questões no dia da prova. Vai ser leitura minuciosa primeiro, vai ser voltando, faça do jeito ali que vocês se sentirem mais confortáveis, para vocês exercitarem mesmo, para vocês entenderem aí o estilo da prova, para vocês realmente se prepararem para essa prova de inglês, que eu sei que é algo que aflige vocês, tá bom? Então, vamos finalizar aí por hoje. Vejo vocês no próximo encontro. Ainda tem muita aula de inglês aí para vocês. Então, vejo vocês no próximo encontro. Obrigada a todo mundo aí que mandou as respostas, mandou dúvidas, acompanhou, mandou elogios. Agradeço muito aí a presença de todos. Vejo vocês então no próximo encontro. Bye, bye!